Senhoras e senhores, boa tarde, graça e paz, graça do nosso Salvador, o Filho de Deus, o Cristo, o Rei dos Reis, aquele que veria e veio, aquele que morreu, mas não está morto, aquele que é ressurreto, porque ressuscitou e ressurgiu, porque venceu a morte, porque a morte não tem poder sobre ele. E se a morte não tem poder sobre ele, não precisa falar mais de adversário nenhum, porque a morte é o último adversário à altura para ser vencido por esse Deus. Louvado é o teu santo e benito e poderoso nome, Pai amado, justo e fiel. Nós sabemos muito bem que Deus não é Deus de confusão. Não é nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhemos. É Deus que nos escolheu. Muitas das pessoas ficam questionando Deus porque há tanta fome, porque há tanta miséria, porque há tanta maldade, porque há tanta malícia, porque há tanta covardia, porque há tanta miséria, tanta pandemia, tanta epidemia, tanta peste, pragas moderna, tanta guerra, tantas heresias e tantas dissensões, e tantos falsos profetas e falsos crentes e pregadores, tantos falsos cristos, como disse Jesus em Mateus 24, que surgiria falsos cristos e falsos profetas. Porque há tudo isso? Porque, queridos, Deus não se interfere na vida de ninguém. Deus criou o homem a partir da sua própria imaginação e razão e deu o poder para o homem de ser igual a Deus, dando o homem o direito do livre-arbítrio de ter escolha própria, como você respira, como o ar que você respira. Não existe ninguém que possa te provar que Deus está como um fiscal na vida de todos e de tudo. E sim que Ele tem todo esse poder e pode sim todas as coisas e fará coisas muito mais ainda rigorosas e espantosas, porque é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus juiz, é um Deus soberano, é um Deus todo-poderoso, é um Deus terrível também, é um Deus também que se ira, mas é um Deus que ama incondicionalmente. Quando Deus fez o bendito homem, observa que foi diferente de todas as outras criações. Com o sol, ele disse: haja firmamentos, haja luminares, haja isso, haja aquilo. Mas quando ele vai fazer o bendito homem, ele não faz com palavras, ele faz com as mãos. Ota, meu Deus, se você entendesse o que isso significa. Isaías 59, versículos 1 e 2 diz que as mãos de Deus não está encolhida para que não possa te socorrer. Que os ouvidos de Deus não estão agravados ou tapados, fechados para que não possa te ouvir. Então, Deus ouve todo mundo? Não. Deus pode até estar te usando, querido, mas às vezes Ele não está te ouvindo. O importante é Deus te ouvir. João capítulo 8, João 9, melhor dizendo, e versículo 31 e 32, só no 31, diz que se bem que Deus não ouve a qualquer um, a pecadores, mas se esse tal é temente ao seu nome e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Tá vendo? Se você observar, Deus ele quer te ouvir. Porque usar por usar, ele usou até uma mula, uma jumenta para falar com Balaão, o profeta. Porque Deus ele tem todo o poder. Só que Deus não pode usar todo o seu amor em favor de mim ou de você, porque eu não sei se você também entregou todos os teus caminhos
como diz o Salmo 37, 5, 7 e 9. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, descansa nele e tudo mais ele fará. Tem muita gente que já entregou, mas não confiou. Tem outros que confiou, mas não descansa. Então, está sendo aí o homem que está interagindo com Deus de qualquer maneira, e depois ele quer que Deus ouve ele por completo. Eu vou ler aqui no profeta Isaías para você entender, aqui onde eu acabei de citar, Isaías 59, diz assim, olha a palavra de Deus: eis que as mãos, ou a mão do Senhor, a mão significa a obra, o favor. Tá vendo? Vamos lá para você ver. Que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem o surdo, tapado, o seu ouvido para que não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobre o seu rosto de vocês, do povo, para que vos não ouça. Tá vendo? Eu não entendo como que você pensa que é os ouvidos físico, porque Deus nem físico ele é. Amém? Deus não é uma criatura, ele é o criador de todas as criaturas, de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra e tudo o que neles há. Você entendeu? O que eu observo é que ouvir para Deus, ouvir de Deus, significa Deus te ouvir, significa Deus te socorrer. Ele disse que ele é socorro presente no meio das nossas lutas, dificuldades. Então, existe muita gente que entende que Deus é espírito, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, que Deus é um espírito, e importa os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Então, amados, de repente você tem buscado a Deus de uma maneira fragmentada, frajuta, de uma maneira repugnante, de uma maneira errônea. É por isso que Jesus falou: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma, de todo o vosso coração, de todas as vossas força do entendimento. Tem que ter força de entendimento para compreender o que Deus está te falando, para você se tornar num homem espiritual, passar de ser um homem natural, carnal, para um homem espiritual. Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Sabe o que é isso? O que é? Espírito é vida, e a verdade é Jesus, ressurreição, salvação, vida eterna, encontro e ressurreição. Em espírito e em verdade. E ele disse: o Pai procura os tais que assim o adorem. Mas você quer Valdemiro mais Macedo e Agenor Duque Malafaia misturado com a saia e samambaia? Fala sério, você quer isso, irmão? Porque você também é um atormentado que vai para esses lugares, porque você está vendo um Deus negociante, você está vendo um Deus mercadejante, você está vendo um Deus supermercado, porque a tua mente só pensa nas coisas do mundo, da terra física. A tua mente não sabe buscar as coisas espirituais, porque até mesmo você ainda é um menino carnal na fé.
Colossenses capítulo 3 e versículos a seguir diz assim, olha, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está, onde Ele vive assentado. Está vendo que Ele não está aqui, aonde você está buscando? Tá? Pensai nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra. Está vendo terra? Que só pensa em terra? Então eu encontro o apóstolo Paulo aqui na sua primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo falando das dissensões demonstradas ali em Coríntios pela falta de espiritualidade, ou seja, não tem o Espírito de Deus na igreja de Coríntios. Tem fervorosidade, tem religiosidade, tem costumes, tem doutrinas de homens, tem culto, tem línguas estranhas, tem profecias falsas, tem orações, tem oferta da viúva pobre, tem dízimo, mas não tem espiritualidade. Então não tem nada. Porque Deus não está procurando só simplesmente adoradores. Tem que ser verdadeiros adoradores que adoram não com dinheiro. Tem que ser o verdadeiro adorador que não põe anel no dedo para dizer dentro da igreja que é fiel à esposa e a Deus, é a aliança. Não pode ser esse customizado que vai beber vinho todo mês dizendo que é o sangue de Jesus, seu atormentado, comendo o pão da proposição, da preposição das dores do supermercado e do fermento e dizendo que é a carne que é o corpo do Senhor. Não tem culto da vitória que não dá vitória para ninguém. Crente espiritual não vai para a tarde da bênção, que quanto mais vai para a tarde fica mais atormentado, porque tarde da bênção é para você que não trabalha, é para você que vive na miséria, é para você que não tem o que fazer na tua vida. Por isso que você vai tarde da bênção. Para mim, eu vou assistir a sessão da tarde em casa dormindo que eu ganho mais. Deixa de ser besta, rapaz. Tu tá com papo furado, com conversa fiada? Eu tô louco agora de vontade de pegar esses pastor metido a pastor, esses lobos, esses cães gulosos. E aí, cão, agora para você? Você não falou que eu estava desviado de Jesus porque eu não ia para a igreja? E por que você não está? Por que você tá em choque agora na mão? Hã? Por que você está com seu cuidado na mão agora? Hã? Seu atormentado, vai lá pegar Covid. Você não é eu? Você não é amigo de Cristo, seu atormentado. Eu sou amigo dele. Amém? Eu sou espiritual. Eu não sou santo, coisa nenhuma. Eu sou amigo de Deus. Esse negócio que você ficava falando que você era santo, que você era mordomo, que você era isso, eu não sou nada igual a você. Eu sou necessitado, carente e pecador. Mas eu sou amigo dele. Amém? Eu sou Lázaro. Tá vendo? Você é Nicodemos. Tá vendo, seu Nicodemos? Você é José de Arimateia, que compra o corpo físico morto. Amém? Que não presta mais. Eu não. Eu vou direto para a ressurreição com ele, porque eu acredito no corpo celeste que ele me prometeu, que me dá no último dia um igual ao dele, não o que está lá no túmulo, sendo furado por soldado, sendo esfaqueado, sendo furado com coroa de espinho, sendo embebedado com esponja de vinagre, sendo cuspido e catarrado. Não, você não entende, meu amigo. Ou melhor, meu inimigo, tu não é meu amigo. 1 Coríntios capítulo 3 e versículos a seguir diz assim, olha, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais. Tá vendo o que Paulo está dizendo? Eu não pude. Paulo quer pregar um evangelho
da graça para muitos homens, mas ele não pode, não é porque ele não consegue, é porque os homens não absorvem. Meu amigo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz que o homem natural não compreende, não aceita, não recebe, não absorve as coisas do Espírito de Deus, não é porque não quer, ele disse porque não pode. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, não pode entender. Tá vendo? Está dizendo aqui, não é que ele não quer entender, não pode. O texto está dizendo, ele não pode entendê-las, porque estas coisas se discernem espiritualmente. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu não pude falar para eles como a espirituais, eu tive que falar como a carnais. Porquanto havendo entre vocês ciúmes, dissensões e contendas, tá vendo? Contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Você que vai para a igreja, suposta igreja, né, para Babilônia, para o templo físico de pedra, para a sinagoga, você é um carnal, não adianta me enganar falando em línguas estranhas, não adianta ficar dando profetada para cima e para baixo religiosa, não adianta vir com esse espírito mentiroso de adivinhação, porque aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, eu vi uma jovem também que adivinhava até o CPF e o RG do cara, dando muito lucro para aquela igreja, mas quando Paulo chegou lá, mandou o espírito que estava nela da mentira sair, na mesma hora ela ficou livre. Não adianta você vir com essa bagagem, cobrando pedágio, cobrando ingresso na igreja, cobrando. Eu não caio na tua porque eu sou uma igreja de Cristo. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, tá? E o outro, eu sou de Cefas, ou que não haja, tá? É evidentemente que andais segundo os homens. Ué, a evidência é aí. Meu pastor é fulano, meu pastor é ciclano. Fala, se você não fala isso, fala aí que eu estou inventando. Ele disse assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas crescimento ninguém pode dar se não vir de Cristo. E aí? E Paulo diz que tem que ter o crescimento em mim e em você, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, para que nós possamos alcançar uma estatura de perfeição diante de Deus. Fala, se você não diz que o teu pastor é Honorindo, que o teu pastor é Malafaia, que o teu pastor é José Wellington Bezerra da Costa, que o teu pastor é Samuel Ferreira do Braz ou do Belém, que teu pastor é Valdemiro, que teu pastor é Edir Macedo e nada te faltará. Fala sério se você não fala, mas eu nunca vi você, crente, ser vergonha, declarando, dizendo, meu pastor não, eu não tenho pastor, meu pastor é Jesus, e ele não está aqui, quem está aqui é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é o meu pastor. O Espírito Santo é meu consolador. O Espírito Santo é meu intercessor. O Espírito Santo é meu conversor. Amém? Segura essa palavra aí para você, queridos. Fica na fé. Mas não é a fé que você pensa que tem que ter. Não é a fé sem governo. É uma fé sólida, poderosa, é aquela fé que chama a existência de algo que nunca existiu, como se já existisse. É uma fé nociva, é uma fé cristocêntrica, é uma fé biblicista, é uma fé da escriturária, é uma fé das escrituras sagradas, é uma fé transcendental, celestial, uma fé espiritual, é uma fé que vem de Deus através de Cristo Jesus. Amém, amado? Obrigado. Fui.